Alguém disse, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você tem conseguido amar a Deus? Quantos amam a Deus aí? Agora, deixa eu perguntar um pouco mais profundo. Quantos amam o seu próximo? Um pouco mais complicado, né? Mas nós percebemos que, como que eu sei que uma pessoa, qual é o amor de uma pessoa? É muito simples, irmãos. Para você saber o que uma pessoa ama, é só você ver aquilo que ela dedica tempo e dinheiro. Olhe para cá. Como que você sabe o que é o amor de uma pessoa? É aquilo que ela dedica tempo e dinheiro. Tudo que você dedica tempo e dinheiro é aquilo que você ama. Alguém me entende? Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais essa pergunta sobre algo que está implícito aqui no texto, mas é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A pergunta que eu quero te fazer é: você se ama? Eu quero falar sobre amor próprio hoje. Você se ama? Você gosta de si? Ah, não, pastor, me acho gordinho, me acho magricelo, me acho baixinho, me acho dentuço, não me amo direito, não. Você tem que entender que você tem que sair daqui hoje apaixonado por você. Amém? Então, o amor próprio é a base de todo o amor que partirá de você. Entenda isso aqui. O amor próprio, o amor que você tem por você mesmo, é a base de todo o amor que vai emanar, que vai partir de você. Porque uma pessoa, ela só consegue amar à medida que ela também se ama. Se você não ama a si mesmo, você também não conseguirá amar as pessoas. Se você não ama a si mesmo, você também não vai conseguir amar as pessoas. Por quê? Porque a proporção do amor que você dedica aos outros é a mesma proporção do amor que você tem primeiro por você. Então, se você não tem amor próprio, se você não se ama, você também não vai conseguir amar as pessoas. Se você não tem amor próprio, você não vai conseguir desenvolver amor por ninguém. Apesar, de que o texto diz aqui, e nós estamos falando desse amor, tanto por pessoas como por Deus, apesar de que esse texto deixa bem claro que o amor que nós temos que ter por Deus, ele deve estar acima do amor que temos até mesmo pela nossa própria vida. Então, o amor que você tem, que deve ter no seu coração por Deus, deve estar acima do amor até mesmo que você tem por você mesmo. Então, o amor próprio, se você olhar, ele é muito idêntico ao egoísmo, mas entenda uma coisa: amor próprio é uma coisa, egoísmo é outra coisa. O que é o amor próprio? O amor próprio é o amor que você tem por você mesmo. Amor próprio é quando você gosta de si mesmo, você se aceita. Enquanto que o egoísmo, a diferença é que o egoísmo você só gosta de você. Você só pensa em você. O amor próprio é o amor que você tem por você, é o amor que você tem por si mesmo. Mas o egoísmo é quando você só gosta, só valoriza, só pensa em você mesmo. Isso é o egoísmo. Então entenda uma coisa: amor próprio é uma coisa, egoísmo é outra. Amor próprio tem que haver no seu coração, porque a partir do amor que você tem por você, é que você vai conseguir amar as pessoas que estão perto de você. Se você não tem amor próprio, se você não tem amor por você, então você também não conseguirá amar as pessoas que estão perto de você. Então, você olha para o mundo hoje, meu irmão, o que você percebe? O mundo hoje está sangrando, o mundo hoje está mergulhado em uma problemática, assim, que você percebe nitidamente essa falta de amor nas pessoas. Você vê a maldade
aumentando, você vê os homens em guerra, você vê os casamentos se desfazendo, você vê as pessoas se traindo, as pessoas fazendo mal umas às outras, mas a palavra de Deus, ela nos mostra o que está acontecendo. Na verdade, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas a palavra diz de muito, não diz de todos, o amor deve permanecer no seu coração. Então, enquanto que o mundo às vezes está se esfriando o amor, o seu coração deve estar aumentando o amor. Ah, pastor, mas quanto mais você vive, quanto mais você passa o tempo, mais você é ferido pelas pessoas, mais as pessoas falam coisas que às vezes entristecem você, que magoam você, mas isso não deve ser nenhum tipo de pretexto. Eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa noite. A palavra de Deus diz que tem um caso na Bíblia de um homem que ele morava entre os sepulcros, o endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que esse homem, ele se cortava, ele morava, primeiramente, o primeiro mal que ele fazia a si mesmo é que ele morava no cemitério, ele morava no sepulcro. Segundo, a Bíblia diz que ele cortava-se com pedras. Ele como muito você vê, às vezes, muitas pessoas hoje, que às vezes se cortam com lâminas, cortam os pulsos. Esse homem, ele se cortava, e a Bíblia diz que ele fazia mal a si mesmo, ou seja, o mal que ele fazia aos outros, partia primeiro do mal que ele fazia a si mesmo. O mal que ele fazia às pessoas, primeiro partia do mal que ele fazia a si mesmo. Toda pessoa que vive ferindo os outros irmãos, é porque na verdade ele já se fere primeiro. Toda pessoa que às vezes faz mal aos outros, é porque ele já faz mal a si mesmo primeiro. Por isso, eu quero que você entenda algo. Nunca diga para uma criança palavras como, escute isso aqui. Nunca diga para uma criança, isso aqui é para todo mundo, mas vale mais para a criança. Você é burro, você é incompetente, você não serve para nada, você é imprestável, como você é feio, você não aprende, você não presta, você não vale nada. Essas palavras, você nunca deve dizer ela com ninguém. Especialmente os pais, quando está irritado com os filhos, de vez em quando soltam essas pérolas. Esse menino não presta. Tu não quer prestar mesmo não, né, menino? Tu não vai valer nada, né? Por que eu disse para você que essas palavras, irmão, são palavras que você nunca deve dizer para ninguém. Imagina alguém virar para você e falar, estou imprestável, você não presta. Não é agradável ouvir isso. Agora, eu falei a respeito das crianças, por quê? Porque a criança, ela não tem a capacidade de diferenciar o que é opinião da verdade. Se eu falar para você, você é um imprestável, você pode falar, pastor, é só a sua opinião a meu respeito. Eu sei que eu presto. Amém ou não? Se alguém falar para você hoje, você é um imprestável, você vai entrar em depressão por isso? Depende de quem vem, às vezes fere muito, né? Então, entenda uma coisa, quando alguém fala para você que é adulto e sabe diferenciar as coisas, alguém te fala que você é um imprestável, que você é feio, que você não vale nada, essas palavras desse tipo, você vai dizer assim, a sua opinião sobre mim, porque você não me conhece. Eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, a palavra do outro é apenas uma opinião na sua vida, porque você se conhece, você sabe quem você é. Amém ou não, irmãos? Quando você conhece quem você é, a opinião do outro, a palavra do outro é apenas uma opinião na sua vida. Então, uma palavra que vem apenas, que é apenas um ponto de vista, uma opinião de alguém, na vida de uma criança, isso pode tornar-se uma realidade na vida dela. E é muito natural, irmãos, eu falo para você uma coisa, eu já estou na igreja há muito tempo para saber de algumas coisas, e já estou pastor, há 10 anos, fiz esse mês, para dizer para você uma coisa, uma das classes de pessoas mais difíceis de lidar dentro da igreja, são as pessoas que têm complexo. Por quê? Porque elas sempre vão entender as coisas pela ótica que ela tem do complexo que há dentro dela. Então,
Nunca diga essas palavras, sabe, palavras que distorcem a visão das pessoas sobre si mesmo. Nunca diga palavras que fazem ou que façam as pessoas se veem de forma que não é aquilo que elas realmente são. Eu quero falar para você, seja um instrumento de Deus, levante o ânimo das pessoas, seja um instrumento de Deus, fale uma palavra profética na vida da pessoa, sabe? Faça um elogio para ela se for preciso, mas diga aí, você é bonito. Mesmo que seja profético isso. Queridos, tem coisa que você não precisa falar. Agora, tem coisas que se você falar, vai melhorar a pessoa. Se eu vejo uma pessoa, se eu falo assim, rapaz, essa pessoa é muito feia, eu preciso falar isso para ela? Não. Agora, se ela chega na igreja e você vê, rapaz, fulano está bem bonito, fulano, você está bonito. Agora, isso você pode falar, porque isso vai melhorar a autoestima da pessoa, o amor próprio da pessoa, aquilo que ela, a forma que ela se vê. Porque muitas pessoas, a opinião do outro, irmão, faz muito efeito na vida dela. Às vezes, ela não sabe ainda diferenciar, não amadureceu a sua mente ainda. Então, eu quero falar para você, aproveite essa oportunidade, tem alguém sentado do seu lado, faça um elogio para ele aí, diga, você está bonito, meu irmão, em nome de Jesus. Diga, você é uma bênção de Deus, você é a imagem, a semelhança de Deus. Amém? Você é a imagem, a semelhança de Deus. Agora escute, você que se acha pequeno, preste atenção nisso aqui, ó, você que se acha pequeno, pobre, fraco e feio. Esses adjetivos aí. Pastor, eu sou pequeno, pastor, eu sou fraco, pastor, eu sou feio, eu sou pobre. Entenda uma coisa, a palavra diz o seguinte, Deus escolheu. Quem escolheu? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu quero falar para você com certeza, talvez havia pessoas com adjetivos melhor para estar aqui nesse altar, mas Deus quis que fosse eu. Eu sou o maior daqui, eu sou o mais intelectual daqui, eu sou o mais bonito daqui, isso eu sou, né? Entenda, se você vê, queridos, essas coisinhas às vezes entram na cabeça das pessoas e fazem elas se sentir menosprezada, porque às vezes ouviu uma crítica, porque às vezes eu ouvi uma palavra negativa. Eu quero falar para você, meu irmão, sabe, Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite para fazer você entender que Ele te ama, e que você precisa também se amar como Ele te ama, amém? Fazer o que se Deus escolheu você? Fazer o que se Deus me escolheu? Fazer o que se Ele gosta dos pequenos? Se Ele gosta dos fracos, se Ele escolhe esses para usar. Gideão, quando ele vai ser chamado por Deus, qual foi a fala dele? O que ele disse? O anjo chega e fala assim, Gideão, você é um homem valente, você é um homem valoroso. Ele diz assim, não, acho que você errou o endereço, não sou eu não, porque ele vai dizer assim, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na minha casa. Ele disse assim, a minha família é a mais pobre no meu estado, na tribo dele. E eu sou o menor dentro da minha família, sou o mais fraco dentro da minha família, então não tem lógica de ser eu. Aí Deus vem e fala assim, não, o Senhor está com você, então você é um poderoso guerreiro, você é um varão valoroso. Deus vem e muda essa ótica que Gideão tinha a respeito de si mesmo. Quando Deus vai chamar Moisés, a resposta de Moisés para Deus foi, Deus, eu nunca fui eloquente, tu está me chamando para uma obra que tem que falar com as pessoas, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca e de língua, então acho que não sou eu. Deus vem falar assim, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o homem, não foi eu? Então vai agora, porque eu serei contigo, eu serei com a tua boca e ensinarei o que hás de falar. Então você percebe, sabe, que nem tudo, irmãos,
na vida tem a ver com você, mas boa parte das coisas que você às vezes julga que é por você ser isso ou aquilo, na verdade não tem a ver com você, mas tem a ver com o propósito de Deus na sua vida, com a razão pela qual Ele escolheu você. A forma que você interpreta a vida sempre vai ser por essa ótica de como você se enxerga, de como você se vê. A forma que você interpreta aquilo que as pessoas falam com você, aquilo que as pessoas fazem com você, sempre vai ser por essa ótica de como você se vê. Então agora veja, todos esses exemplos aqui que eu citei, de Gideão e de Moisés, você percebe que Deus mostra pessoas que elas não amavam a si mesmo. Pessoas que tinham complexo a respeito de si mesmo. Pessoas que não tinham amor próprio. Gideão vai dizer, se eu fosse grande, e se eu fosse rico, então era eu, Deus. Aí Moisés diz assim, se eu fosse eloquente, e se eu falasse bem, então era eu, Deus. Deus disse, não estou chamando você porque você é grande, porque você é rico, porque você fala bem. Eu estou chamando você porque eu conheço o seu coração, porque eu sei que há dentro de você. Deus não chama você por causa daquilo que você é por fora, mas daquilo que você é por dentro, daquilo que habita dentro de você. Então não são as coisas que hoje, Deus vê no seu exterior que faz diferença, mas aquilo que Deus olha dentro de você, no seu interior. Aí eu pergunto para você, irmão, não são essas coisas que mexem com a nossa autoestima? Não são essas pequenas coisas, como aqui Gideão vai dizer assim, não, mas eu sou fraco. Olha como que ele se via. Não são essas pequenas coisas que às vezes mexem com o nosso amor próprio. Pastor, que importância tem essa palavra? Muita. Por quê? Porque hoje nós vivemos a geração do suicídio. As pessoas hoje tiram as suas vidas por besteira. Porque às vezes ouviu uma palavra que jogou ela para baixo, porque às vezes é maltratado em casa, porque às vezes é maltratado pelo cônjuge, porque às vezes é maltratado pelo pai, pela mãe, e às vezes isso vai jogando a pessoa para baixo de tal forma que ela não se ama. Ela não consegue olhar para si mesma com amor próprio, e às vezes você vê muitas pessoas hoje sofrendo por causa disso. Queridos, já viu que toda pessoa que tem algum tipo de complexo, tudo que ele fala tem a ver com o complexo que ele tem? Por exemplo, pessoas que têm complexo de pobreza. Toda coisa que ele fala, ele tem que falar de dinheiro. Porque fulano é rico, é porque eu sou pobre. Toda pessoa que tem complexo financeiro, complexo com dinheiro, ele sempre vai expressar os seus argumentos, as suas brincadeiras, as suas falas com esse tipo de argumento. Fulano está assim, só porque é rico. Porque tem um carrão. Se eu tivesse um carrão, se tivesse isso, e não é isso, meu irmão. Isso é a forma que você vê, é o seu complexo que te faz ver assim. A pessoa olha e diz, mas é porque... Irmãos, toda pessoa que tem um complexo, quando alguém trisca naquela área, ela reage imediatamente ferindo os outros. De repente alguém chega assim e fala, fulano, você está bonito hoje, hein? Né? Só porque eu sou gordo, né? Está querendo aí tirar sarro da minha cara, né? Não, eu estou falando que você está bonito. Mas ela vê com a ótica do seu físico. Rapaz, você está elegante, né? Só porque tu está aí arrumado e aí eu sou pobre, não tenho roupa, é por isso. Não é isso, é porque a pessoa se vê com essa ótica. Queridos, quantas pessoas que a gente deixa de se relacionar, de ser amigo, de ser próximo, quantos aqui já viveram a experiência de julgar alguém por aquilo que ela aparenta ser, e depois que tu aproxima dela, tu fala assim, rapaz, como eu estava enganado a seu respeito. Como eu pensava que você é uma pessoa chata, ou pessoa metida, uma pessoa... Não, quantas vezes... Já teve muitas pessoas aqui que pediram perdão para a irmã de Nailda, que algumas vezes na igreja já, né? A irmã de Nailda pensava que ela era metida. Já vi aqui muitas vezes, gente pedindo perdão para ela. Quando conversa com ela, vê o tanto que é uma pessoa simples, legal.
Não, você não pode julgar as pessoas por aquilo que você imagina que elas sejam. Você tem que conversar com elas. Porque quando você conversa aqui, você sabe quem é cada um. Amém? Então, toda pessoa que ela tem um complexo em uma área, ela vai sempre ferir os outros quando alguém toca naquela, ou aproxima pelo menos de falar alguma coisa naquela área, sabe? Então, o egoísmo, às vezes, esse amor que temos apenas por nós, não é de Deus, mas o amor próprio, Deus quer que esse amor próprio habite em nós. Então nós sempre vamos reagir pela ótica dos nossos complexos. Pessoas que demonstram amar com facilidade é porque elas se amam. Pessoas que demonstram amor com facilidade é porque elas se amam. Preste atenção nessa palavra, é para você. Se você tem dificuldade de expressar amor, porque talvez você não se ama. Pense sobre isso. Muitas pessoas às vezes se armam um cercado em volta dela, que ninguém tem coragem de chegar perto. Por quê? Porque a pessoa, sabe, não consegue expressar nenhum tipo de afeto com os outros. Para você ter amor com as pessoas, expressar amor com as pessoas, meu irmão, você precisa amar-se, aceitar-se. Pastor, mas eu sou baixinho, não gosto da minha altura. Deus te fez assim, criatura. Se ame. Pastor, mas eu sou, sabe, eu às vezes, eu não sou tão inteligente, eu vejo tanta gente que sabe, eu queria ser assim, eu queria, sabe, ser uma pessoa, talvez isso é preguiça sua, né, porque eu não queria estudar. Querer ler, não querer aprender. Mas também tem pessoas que às vezes ela tem uma facilidade a mais de pegar as coisas. Sabe, se olhe, meu irmão, e tenha uma identidade curada dentro de você. Saiba quem você é, sabe? Quando você consegue expressar carinho, amor com as pessoas, você está dizendo automaticamente que você se ama. Que habita esse amor dentro de você. E amanhã, você pode sair daqui e ouvir uma palavra que poderia te ferir, mas se você sabe quem você é, aquilo não vai ferir você. Amanhã, ou hoje, né, ao sair da igreja, talvez você pode, ao sair daquela porta, ouvir uma palavra de alguém perto de você, que vai, sabe, vir como uma faca para furar você, para ferir você, mas se você sai daqui, hoje, recebendo essa palavra, dizendo, Deus me ama, e Ele quer que eu também me ame. Então, o que o outro vai falar ao meu respeito é apenas uma opinião. Por quê? Porque eu já tenho amor próprio dentro de mim. Eu já consigo compreender quem eu sou no Senhor. Então, nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz, falando, né, de quando Jesus iria surgir, aí a palavra vai dizer assim, ele foi subindo como um renovo, mas ele não tinha aparência nem formosura, não havia beleza nele para que o desejássemos, era desprezado, era rejeitado entre os homens, homem de dores, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Esse texto aqui, irmãos, ele fala do surgimento do Messias, do Cristo, do Jesus, que hoje nós estamos aqui, mas no início, a Bíblia diz aqui, que ele era desprezado pelas pessoas. Hoje, nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos, estamos aqui sentados, falando dele, o príncipe da paz, aquele que realmente é belo, que é santo, mas quando ele surgiu, diz a Bíblia, que as pessoas olhavam para ele e não havia formosura nele, não havia nada que pudéssemos olhar para ele e desejar estar com ele. As pessoas olhavam para Jesus e viravam o rosto, mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo quem ele era, foram conversando com ele, e quando as pessoas conversavam com Jesus, então elas sabiam ou tinham essa experiência com ele, então elas recebiam da personalidade de Jesus, então elas começaram a se aproximar dele, já pela personalidade dele, não pela aparência dele. E hoje você está aqui, e hoje nós estamos aqui sabendo quem Jesus é.
Hoje, irmãos, falar de Jesus é fácil. Dizer, olha, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Filho de Deus. Ele é maravilhoso. Essas palavras não eram usadas quando Jesus foi crescendo. As pessoas olhavam para Ele e diziam, cara, que bichinho feio. Como esse filho de José, esse filho de Maria, como ele é esquisito. Como Jesus é estranho. E nós não queremos estar perto de gente esquisita, nós queremos estar perto de gente que é igual a gente, não é? E aí as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, como esse filho de José é estranho, ele é todo desengonçado, ele não se encaixa no padrão do mundo que nós estamos vivendo, ele é todo diferente, ele é feio, ele não tem formosura, mas a Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo. E aos poucos as pessoas começaram a entender quem ele era, a perceber quem ele era. Ei, não se preocupe com a sua aparência, se preocupe com o seu caráter, porque aos poucos as pessoas vão percebendo quem você é. Aos poucos, as pessoas, por mais que elas às vezes olhem para você, para a sua aparência, e elas talvez não entendam direito quem você é, quando as pessoas perceberem o seu caráter, elas terão que reconhecer quem você é. Muitas vezes, talvez você vai ouvir alguém chegar em você e pedir perdão para você. Cara, eu pensava que você era assim, mas eu vi que você não é assim. Né? Pensava que você era uma pessoa diferente, mas eu vi que você não é assim. Então, é disso que se trata. É nós ir subindo como Jesus, sabe? Ir crescendo como Jesus, entendendo que a nossa beleza não é aquilo que define a nossa vida, mas o nosso caráter, aquilo que está dentro de nós, Então, viver o propósito de Deus, irmãos, vai te fazer você se sentir amado de verdade. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, não, esse aí é estranho, mas ele permaneceu vivendo o propósito de Deus. Hoje ele é amado, hoje ele é adorado. Tem alguém que é adorador do Senhor aqui? Hoje ele é engrandecido pela sua igreja, por quê? Porque ele compreendeu, ele entendia, melhor dizendo, que não era a opinião dos outros, mas era a palavra e o propósito de Deus a respeito da sua vida. Por isso, que toda pessoa, ela deve ser curada na sua identidade. Veja, Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos, duas perguntas na verdade. Ele pergunta a primeira pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí eles falam assim, não, alguns disseram que você é João Batista, outros disseram que o Senhor é Elias, outros disseram que o Senhor é um dos profetas. Aí ele aprofunda a pergunta, ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí qual foi a palavra dele para Pedro, irmãos? Ele disse, Pedro, feliz é você que sabe quem eu sou. Você entendeu isso? Pedro, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala assim, nossa, que bom que você sabe quem eu sou. Não, ele falou assim, não, feliz é você, bem-aventurado é você, que sorte a sua de saber quem eu sou, do Espírito ter escolhido você para revelar quem eu sou. Por quê, irmãos? Porque você deve saber quem você é. Agora as pessoas é que devem também conhecer quem você é. Por quê? Entenda uma coisa, quando alguém não sabe quem você é, quem perde é ela. Quando alguém não sabe quem é você, quem perde é a pessoa, não é você. Porque ela poderia desfrutar da sua amizade, da sua proximidade, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não te conhece. Então, Jesus fala assim, Pedro, cara, como tu é bem-aventurado, Pedro, porque o Espírito te escolheu para revelar quem eu sou de verdade. Então, saber quem Jesus é não muda a vida dele, muda a nossa vida. Saber quem Jesus é, ter consciência de quem Jesus é ter esse conhecimento de quem Jesus é, esse entendimento de quem Ele é, não muda nada a vida dele. Irmão, como diz a música, se você crê, Ele é Deus, se você não crê, Ele é Deus, se você acreditar, se você adorar, Ele é Deus, se você não adorar, Ele é Deus, do mesmo jeito, não muda nada. De repente tu está aqui hoje,
fazendo greve com Deus aí, dizendo, eu não vou servir a Deus não, eu vou ficar aqui até o tempo que eu quiser, e aí não muda nada para Deus. Agora, se você ter a revelação de quem Ele é, dizer, cara, como eu quero servir esse Deus, aí muda para você. Quando você compreende quem Ele é, a sua vida muda, a dele permanece do mesmo jeito. Quando você compreende quem é o irmão do seu lado, a sua vida muda, porque tu passa a ver ele com outros olhos, a dele permanece do mesmo jeito. Alguém me entende? Diga amém. Então Jesus ele vai dizer para Pedro aqui, Pedro, você é bem-aventurado porque você descobriu quem eu sou, porque agora você sabe quem eu sou. Então Davi, irmãos, é por isso que eu gosto de Davi. Não é à toa que eu coloquei o nome do Davi de Davi. Eu gosto desse personagem, porque eu vejo em Davi uma pessoa que não era complexado, apesar de ter tudo para ser. Olha só, na reunião do profeta na casa dele, chamaram todo mundo, menos ele. Já era um motivo para ele chegar magoadinho lá, né? Aí chamaram, aí o Samuel falou assim, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Davi chegou, aí Deus falou assim, é ele. Levanta, derrama o óleo na cabeça do homem, porque é ele que eu escolhi. Aí Samuel fala assim, Davi, Deus escolheu você para ser o próximo rei de Israel. Em nenhum momento tu vai ver na Bíblia dizendo assim, Davi falou assim, não, mas eu sou o menorzinho aqui de casa. Não, mas minha família não é bem assim, aquela família de gente importante para ser rei, não. Não, mas eu não sou assim um guerreiro, nunca fui para a guerra. Davi não tem complexo dentro dele, irmão. Davi simplesmente diz assim, eu estou aqui. São essas pessoas que Deus procura. Se você for ficar olhando para as pessoas que te ferem, para aquilo que te fazem ou que não te fazem, e deixar isso alterar o seu propósito, o curso de Deus na sua vida, só você vai perder, irmãos. Só você vai perder. Crer ou não crer, decidir obedecer ou não decidir obedecer, não muda nada para Deus, não muda nada para a igreja, não muda nada. Irmãos, a vida das pessoas segue do mesmo jeito, só muda a sua. Só muda a sua. Davi, apesar de ter tudo para dizer assim, olha, eu não quero não, porque eu acho que eu não tenho essa capacidade para ser rei. Ele disse, não, se Deus disse que é para ser eu, então eu estou aqui. Eu vou aprender esse negócio. Se Deus quer escolher você para uma obra, simplesmente se dispõe a fazer para Deus, porque Deus vai te ensinar a fazer. Amém? Então, perceba que as pessoas, hoje, elas estão tão vulneráveis, irmãos, à opinião alheia. A gente vive num tempo onde a opinião dos outros faz tanto efeito na vida da gente. A gente vive num tempo onde nós estamos tão vulneráveis à opinião do outro. Agora, compreenda algo. Se você não sabe quem é você, todas as manhãs você vai acordar uma pessoa diferente. Vou dizer de novo para você isso. Se você não sabe quem é você, todas as manhãs você vai acordar alguém diferente. Aí as pessoas que estão perto de você nunca sabem como lidar com você. Porque todo dia você altera quem você é por causa da opinião dos outros. Todo dia você muda quem você é por causa da opinião dos outros. Então entenda uma coisa, seja seu esposo, seja seus filhos, seja seu pai, seja sua mãe, seja quem for, se Jesus já disse quem você é, e você sabe quem você é, e você tem a plena convicção pela palavra de Deus de quem você é, ninguém mais possa mudar essa identidade dentro de você. Seja quem for. Ah, mas quem falou foi meu pai. Seu pai entende da palavra? Não, então é a palavra que tem que definir quem é você. É o propósito de Deus que define quem é você. Eu estou dizendo para vocês por quê? Para te ensinar algo nessa noite. Já estou terminando. Mais 1h30 eu termino aqui. Olha só.
Como que eu passo pela vida sem depender da opinião das pessoas? Sem depender do aplauso ou das críticas das pessoas? Amor próprio. Eu vou perguntar e você só responde. Como que eu passo pela vida sem depender dos aplausos? Amor próprio. Como que eu venço o pecado? Hã? Cadê, irmãos? Coopera aí. Como que eu venço o pecado? Você tem boca ou não, irmãos? Vamos lá, reage. Diga amor próprio. Como que você vence o pecado? Amor próprio. Como que você um dia vai estar diante de Jesus lá no céu? Amor próprio. Porque você se amou ao ponto de não se entregar ao pecado. Você se amou ao ponto de não ceder às tentações. Como que você vence a vontade de se vingar? Amor próprio. Porque à medida que você ama você, a ordem é amar também o próximo. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Você vai conseguir amar o seu cônjuge. Hã? Amor próprio. Se você não se ama, não case. Amém? Se você não se ama, não case. Porque primeiro, para você amar o outro, você tem que primeiro se amar. Se você não ama, não case. Por quê? Senão você vai terminar ferindo as pessoas com quem você tem aliança. Pastor, que base nós temos para isso? Paulo disse aos Efésios: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Entendeu isso? Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como você ama a sua própria vida. Por quê? Porque ninguém, como diz Paulo aqui, odeia a sua própria carne, a sua própria vida. Antes vai cuidar dela, vai alimentar. E se você então ama a si mesmo, então você está pronto para amar os outros. Ou seja, fuja daquelas pessoas que são capazes de fazer mal a si mesmo. Meu irmão, nunca confie em pessoas que não têm amor próprio. Confie desconfiando, sabe? Aquele pezinho atrás. Porque se a pessoa tem capacidade de fazer mal para si mesmo, que é quem ela deveria mais cuidar, quanto mais com você. Então, se alguém não tem capacidade de se amar, muito menos ela terá capacidade de te amar e aceitar os teus defeitos, e lidar com os teus defeitos. Então eu quero falar para você, se você não se amar, eu não quero ser seu amigo. Quantos se amam aí? Então eu quero ser seu amigo. Porque se você se ama, então eu sei que você pode também ter a capacidade de um dia me amar. Agora, se você não se ama, também você não tem a capacidade de um dia me amar. Eu quero, só para terminar, dizer para você duas coisas. Primeiro, descubra a beleza que tem dentro de você. Sabia que dentro de você tem algo que Deus colocou só em você? É isso que você tem que valorizar. Cara, eu tenho tanto defeito, mas tem algo que Deus colocou que só eu tenho. Então é isso que você tem que aprender a enxergar. E para terminar, é o que disse Jesus, né? O segundo mandamento é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, uma vez que você se ama, então você será desafiado a amar os outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Agora, ame ao próximo como a ti. Por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele quer que primeiro você se ame. Você se amando, você vai aprender a amar os outros. Amém? Você pode ficar de pé?